Desde que comecei a acompanhar a seleção brasileira, sempre me perguntei por que o Romário, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, só disputou uma Copa do Mundo mesmo estando jogando bem em 90, 98 e 2002. Depois de correr atrás de muitas entrevistas, notícias, bastidores da época, eu vou trazer no vídeo de hoje porque eu finalmente entendi o motivo por trás das não convocações ou cortes do Romário nessas 3 edições da Copa. Vamos começar pelo começo. Na Copa de 1990, o Romário estava no PSV, tinha 24 anos e fez 31 gols e 26 jogos na última temporada antes da Copa do Mundo. Ele já era um dos maiores e dos principais jogadores da seleção brasileira e foi convocado pelo técnico Lazzaroni para aquela Copa. Só que teve uma questão. Em março, em um jogo pelo PSV, o Romário se lesionou, ou seja, ele não chegou na Copa nas condições ideais. O médico da seleção, o Lídio Toledo, chegou até falar para o Lazzaroni não convocar o Romário, mas o treinador preferiu não ouvir o profissional da CBF. A decisão sobre o Romário foi unânime de toda a comissão técnica? Isso não importa. Importa que eu, que sou responsável pela parte técnica, eu decidi que o atleta merece a sua inscrição. Houve veto contra, então? Alguém votou contra a participação dele? Não houve veto, mas não importa também. Com o aval de Lazzaroni, Romário se juntou ao grupo que disputou a Copa de 90, só que ele foi acionado em apenas um jogo na terceira rodada da fase de grupos, na vitória por 1-0 sobre a Escócia. Ele foi substituído aos 20 minutos do segundo tempo. Aquela seria a única aparição do Romário naquela Copa, isso porque o Brasil, na fase seguinte, foi eliminado pela Argentina com a derrota por 1-0 nas oitavas de final e o Romário só assistiu do banco de reservas. Anos depois, em 2021, em entrevista ao UOL, o Romário admitiu que de fato ele não tinha condições de disputar aquela Copa do Mundo. Mesmo antes daquela Copa, lá na época, ele já falava que estaria em condições ideais só para partir da segunda fase da Copa do Mundo, mas mesmo assim isso não foi o suficiente para ele ter a moral o suficiente com o Lazzaroni e isso fez com que ele jogasse poucos minutos naquela Copa. Em entrevista ao UOL, ele disse o seguinte, abre aspas para o Romário: clinicamente acabei não estando 100% para disputar uma Copa do Mundo. Tinha rompido o tornozelo em março. Eu tive 2 lesões, só fui curado de uma. Perdi um mês, 40 dias só tratando uma coisa que foi a fíbula. Acabou demorando muito. Quando chegou a época da Copa, não tive muito tempo de me recuperar. Então a lesão atrapalhou muito o Romário na Copa de 90. Na Copa de 94, o Romário foi convocado e foi o grande nome da seleção que seria tetracampeã naquele ano. Ele participou de gols em todas as fases, com exceção da final, que ficou 0-0. O Romário, ele fez 5 gols e deu 1 assistência, sendo considerado por muitos o melhor jogador daquela edição da Copa do Mundo e, pela maioria dos torcedores, o grande nome da seleção naquele ano. Mas a gente não tá aqui para falar sobre o sucesso do Romário na seleção nesse vídeo de hoje. A gente tá para falar sobre o que poderia ter sido maior e agora a gente começa a chegar no finalmente, porque o Romário não foi convocado para as Copas de 98 e de 2002, ou melhor, não disputou as Copas, você vai entender melhor por quê. Bom, depois da Copa de 94, o Romário volta para o Rio de Janeiro em 1995 como um rei do Brasil praticamente, né? O cara volta com uma moral absurda e volta para defender o Flamengo. Ele tinha acabado de ser eleito o melhor jogador do mundo, imagina uma situação dessa hoje. Até por isso o Romário, naquela época, foi considerado a maior contratação da história do futebol brasileiro. E ele estava tão confortável, com uma sensação de dever cumprido, que ele pediu para não disputar a Copa América de 95. Em 97, ele também ficou fora da convocação do Zagallo para as Olimpíadas. O treinador preferiu convocar Aldair, Rivaldo e Bebeto como opções para jogadores acima de 23 anos. Com isso, o Romário ficou 2 anos sem jogar pela seleção brasileira, de 95 a 97. Ele foi voltar a vestir a camisa amarelinha apenas naquele ano, em 97 mesmo, e entre 97 e 98 ele disputou 24 jogos, marcou 22 gols pela seleção. 19 desses jogos foram ao lado do Ronaldo Fenômeno. Eles fizeram uma parceria gigantesca e eles também foram campeões da Copa América de 97. Por clubes, o Romário marcou 103 gols em 85 jogos pelo Flamengo. Ele até teve rápidas passagens pelo Valência em 1997 e 98, mas foi coisa muito pequena, o que acabou não interferindo muito no desempenho do Romário como um todo nesse período. Em 1998, para vocês terem ideia, que foi o ano de fato da Copa, ele tinha 32 anos
e retornou ao Flamengo depois de uma rápida passagem pelo Valência e disputou 17 jogos com 17 gols antes da convocação do Zagallo. Bom, se o problema não era técnico, por que o Romário ficou de fora daquela Copa? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho antes, em 1997. Apesar de ter sido titular durante boa parte da Copa América, o Romário ficou de fora da final. Isso porque, segundo o Zagallo, ele teria fingido uma lesão na semifinal. Falei até pro Prima, que o Prima era o preparador físico. Quando acabar, você pega o Romário e começa a fazer teste, fazendo um vai e vem aí desses 30 metros para cima e para baixo, dando pique, para ver se ele suporta. Aí ele fez, e aí eu fiquei comigo mesmo, né? Digo, pô, não estou entendendo. Mas para mim eu tenho uma convicção, ele forjou uma situação de uma contusão, porque quem saiu da maneira que ele saiu, ele não poderia estar dando aqueles piques. Conversei com o Dr. Lídio, eu tenho já meu ponto de vista firmado. O Romário não vai jogar. Aí disse, não, você não pode fazer isso porque eu sou o médico. Eu digo, Dr. Lídio, nós somos compadres. Você é o médico. Agora, o técnico sou eu. Ele não vai jogar, está fora da partida. Apesar da versão do treinador, o Romário fala que isso não ocorreu de forma alguma. Primeiro que eu nunca forjei com contusão, nunca escolhi jogo para jogar, por isso que eu fui o Romário que eu fui. E o Zagallo sempre teve essa coisa comigo em relação à seleção brasileira, né? Eu perdi uma final de Copa América por causa do Zagallo, perdi uma Olimpíada por causa do Zagallo, perdi uma Copa por causa do Zagallo, e por acaso nessas três competições estão o Zagallo, o Américo Faria e o de Toledo. Ele pode até ter achado que me tirou da Copa dessa final, mas eu realmente não tinha condição, porque foi feito um treino no dia anterior, num ginásio, e eu meio que me senti um incômodo. E eles me perguntaram, e aí, Romário? Eu falei, tá mais ou menos. Então, eles acham que eu forjei essa contusão, acabaram não me levando para essa final. Até poderia entrar no esforço, mas como eu sempre me conheci bem, eu com certeza não aguentaria os 90 minutos, porque na hora que eles precisaram, eu fui lá e resolvi o problema deles. Isso já dá indícios para vocês entenderem que a relação entre o Baixinho e o Zagallo, que também já não havia levado ele para as Olimpíadas de 97, não era das melhores. Apesar disso, Zagallo reconheceu a técnica do jogador, que tinha sido grande destaque na Copa de 94, e convocou ele. Então, isso aí é uma coisa que eu descobri, porque quem é mais novo, a gente só sabe que o Romário não foi para a Copa de 98, mas depois eu entendi que não, na verdade ele foi convocado e depois ele seria cortado. O técnico ainda surpreendeu ao anunciar o time que estreia no dia 10 de junho contra a Escócia. Os titulares de Zagallo são o goleiro Tafarel, Cafu na lateral direita, Júnior Baiano e Aldair para a zaga, Roberto Carlos na esquerda. No meio-campo o time tem Dunga, César Sampaio, Rivaldo e Giovani, que não era convocado desde a Copa América do ano passado. No ataque, Romário e Ronaldinho. E por que ele foi cortado? Aí que chega uma quantidade de versões diferentes, você vai entender tudo agora. Há pouco mais de um mês para o início da Copa, o Romário sentiu uma lesão na panturrilha no jogo entre Flamengo e Friburguense. Mas isso não tirou da convocação de imediato. Ele foi para a França, onde a Copa seria disputada, se integrou ao elenco e ficou aquele mistério. Será que o Romário vai ter condições? Será que não? Ele passou por uma quantidade absurda de testes, avaliações, tanto da comissão técnica quanto de coordenadores, e todos eles tiveram um papel decisivo, fizeram uma reunião para decidir e, de fato, chegaram ao consenso. O Romário não disputaria a Copa do Mundo. O corte do Baixinho foi anunciado pelo Zagallo em 3 de julho, a uma semana do início da Copa. Isso não tem tempo previsto. Pode ser 10, 15, 20 dias até um mês. Nós aqui comunicamos isso à comissão técnica e o jogador presente e decidimos, infelizmente, cortar o atleta. É a vez de Zagallo.
Muito rapidamente, o técnico lamenta o corte. Parte logo para anunciar o substituto de Romário. O escolhido é Emerson, meio-campista do Bayer Leverkusen. Na época, o Romário ficou pé da vida, acusou o Zico, por exemplo, coordenador da seleção da época, como noticiado pelo UOL. Saiu atirando para todo lado e acusou que o Zico tivesse sido um dos pilares, um dos nomes principais para o corte de Romário naquela convocação. O Zico, inclusive, ele conta bastidores daquele corte do Romário e diz que um dos principais motivos foi que o Lídio, médico da seleção, não deu um prazo para o Zagallo de quando o baixinho retornaria às condições físicas ideais. O dia da reunião aconteceu o seguinte: a reunião da equipe, o Zagallo perguntou ao Lídio: ô Lídio, quando é que o Romário vai? Porque ele foi para a França, não treinou nenhum dia lá com o grupo, nenhum dia. Teve um dia só que ele foi lá, caminhou no campo e tal, e foi embora. Se você perguntar a qualquer jornalista, vão saber. Eu estava lá. Entendeu? Aí o Zagallo ia terminar a data para você fazer a inscrição. Aí o Zagallo perguntou ao Lídio: ô Lídio, quando que o Romário vai começar a treinar com a gente? Olha, não sei. Como não sei? O não sei virou... alguém deixou esse legado no Brasil de que não sabia de nada. Não sei. E é isso, não sei. Alguém deixou esse legado. E o Lídio fez isso. Aí, o Zagallo assim, mas, poxa, jogo acho que o jogo era dia 10 de junho, primeiro, contra a Escócia. Ele não pode jogar. O outro não pode jogar. Quando que ele pode jogar? Ah, não sei. Aí o Zagallo, pô, se você não sabe, não me dá garantia... Falou, não, porque ele primeiro tem que treinar para a gente ver qual é a gravidade. E uma outra coisa, ninguém sabia por que ele tinha chegado com a lesão, né? Aonde tinha acontecido a lesão dele, que ele chegou lá na França. Não tinha nada a ver com panturrilha, não, né? Era panturrilha. Foi na panturrilha. E aí, o Zagallo chegou e falou assim, então, se você não me garante nada... Só que o Américo Faria, que também era coordenador da seleção da época, deu outra versão sobre essa história. Lídio, situação do Romário, ele está com um problema e tal, de uns 4 milímetros, mas e aí? Não, se não der para o primeiro jogo, a partir do segundo dá. Então tá certo, então pronto, o Romário está aí, continua e tudo mais, fazendo tratamento e recuperação. Chegamos lá, tal, teve na véspera, domingo de manhã, quando nós acordamos, que é o dia do jogo, o fisioterapeuta ligou para o líder e disse, olha, Romário acordou hoje dizendo que não podia nem colocar o pé no chão, sentindo dor. E disse assim, bom, e aí? Bom, aí o Lídio passou essa informação para a gente. E aí, Lídio? Então, vamos aguardar, quando vamos retornar, já pedi para fazer outra ressonância, para saber. Voltamos. Quando voltamos, Lídio, e aí? Olha, a lesão do Romário se agravou. E aí? Não, aí não tem previsão. Aí o Zagallo disse, então o Romário está cortado. Então eu costumo dizer que quem se cortou foi o Romário, porque se ele não fala nada, passava o prazo de não poder mais ser substituído e ele não seria cortado. Ou se fosse cortado, mas permaneceria lá ou voltaria. Então foi isso. Então, se o Zagallo não quisesse o Romário, ele não tinha levado, que o Romário estava sob tratamento médico. Mas acontece que houve essa situação. Agora, o que ocorreu para ter agravado... Ninguém sabe. Pode ser o próprio Romário querendo acelerar o processo e ter agravado o problema. Acho que o grande X da questão e a grande polêmica, e porque todo mundo ficou sem entender por vários anos o que de fato tinha acontecido, é que o Romário, na época, ele afirmou que estaria em campo pelo Flamengo alguns dias depois. E isso acabou acontecendo em 5 de julho. Lembrando que o Romário havia sido cortado em 3 de junho, o Romário entrou em campo em um amistoso
pelo Flamengo no empate por 1-1 contra o Internacional. Esse jogo aconteceu 2 dias depois de o Brasil vencer a Dinamarca por 3-2 nas quartas de final daquela Copa do Mundo. Fato é que a gente nunca vai saber se de fato o Romário estaria à disposição, por exemplo, a partir das quartas de final, mas o baixinho garante que faltou confiança da comissão técnica e que estaria, sim, em condições físicas ideais para a disputa daquela Copa a partir das oitavas de final. Foi para mim, foi assim, uma tristeza muito grande eu ter saído de lá. Na verdade, a comissão técnica, ela não acreditou no que eu falei para eles em relação à minha recuperação. E falei para ele, esses primeiros 3 jogos eu vou ter dificuldade de voltar, mas com certeza no primeiro jogo a gente vai passar, no primeiro, se não me engano, foi até contra a Dinamarca. A Dinamarca já era a quarta. Eu vou jogar. Enfim, os caras acabaram não acreditando. Aí eu volto, faço um tratamento, uma fisioterapia, que na época que era o Filé. Petrone. E eu peço pro Kleber Leite marcar um jogo amistoso do Flamengo no dia mais cedo ou no dia anterior. Que seria, né? Foi Flamengo e Internacional, que eu fiz até um gol que a gente ganhou de 1-0. Patos do Caio Ribeiro. É isso aí. Enfim, se esses caras tivessem acreditado no que eu tinha falado, eu teria ficado. Mas enfim. Eu tenho que pensar, eu penso mais e comemoro 94. Antes de explicar por que o baixinho não foi convocado para a Copa de 2002, se você está curtindo esse vídeo, deixe seu like, que é muito importante para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. E se você é novo por aqui, se inscreva. A gente traz muitas curiosidades, histórias, análises e tudo que envolve a seleção brasileira. Passou, né? O Romário não foi para a Copa de 98, o Brasil foi vice-campeão e o baixinho continuou voando no futebol brasileiro. Pelo Flamengo, entre 1998 e 1999, foram 82 gols em 84 jogos. Pelo Vasco, entre 2000 e 2001, 105 gols em 110 jogos. Ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2001 e, em 2002, antes da Copa, ele fez 26 gols em 25 jogos pelo Vasco. Bom, os números dispensam qualquer comentário da minha parte, né? Só que pela seleção ele disputou apenas 8 jogos com 11 gols feitos, né? Então o desempenho nunca foi muito o problema do Romário. Ele não foi convocado para a Copa América de 2001 porque pediu dispensa para realizar uma cirurgia nos olhos. De toda forma, a torcida clamava pela convocação de Romário antes da Copa de 2002. Nada adiantou e o Filipão acabou deixando o Romário fora da convocação em uma escolha 100% baseada em opção técnica. Os pedidos foram insistentes, alguns exagerados e até agressivos, mas nenhum deles conseguiu mudar a decisão do técnico Luiz Felipe. 1h30 da tarde, falta pouco para sair a lista de convocados. E lá estão eles em frente ao hotel. Os romaristas faziam a última pressão. Durante 10 meses foi assim. Nas ruas, nos estádios, Romário teve cabos eleitorais importantes. Com relação à seleção brasileira, eu sou Romário, isso aí não há dúvida. O resto eu não respondo, Romário eu sou. Nem o encontro de Romário com o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, chefe de Luiz Felipe, surtiu efeito. Há um mês ele chegou a chorar quando falava sobre a vontade de defender o Brasil. Scolari ouviu coros nada agradáveis e na última sexta-feira enfrentou um protesto mais violento. Nada adiantou. Eu já disse que entendo a participação do torcedor, ouço todos os torcedores, mas defino por aquilo que acho interessante para a seleção. Na época, o Galvão Bueno citou a ausência do Romário na Copa América de 2001 como um dos prováveis motivos para o Filipão ter tomado tal decisão. Vou falar em quem não está na seleção. Quais são as razões técnicas e táticas que tiram o Romário da seleção do Luiz Felipe Scolari? Ele fala sempre disso. Não faço a menor ideia. Técnica e tática, não faço a menor ideia. Olha, eu tenho a convicção de que o Romário está fora da Copa do Mundo desde o dia seguinte do jogo contra o Uruguai. No jogo contra o Uruguai, o Scolari convocou o Romário, deu a ele a braçadeira de capitão, confiou nele e logo depois pediu um favor. Pediu ao Romário que ele fosse à Copa América para ajudá-lo no início do trabalho. Romário disse, não posso, eu tenho que fazer uma cirurgia na vista. Não fez a cirurgia na vista e foi jogar com o Vasco no México. Ali aconteceu uma quebra de confiança. Tenho certeza de que o Romário está fora da Copa desde o jogo contra o Uruguai. Em entrevista ao Duda Garbi, em 2025, o Filipão falou pela primeira vez de forma mais tática, mais técnica sobre a decisão. Ele explicou que ele achava que o Romário não se entendia, não se encaixava muito no esquema tático que ele propunha para a seleção naquela época. A decisão foi observando que eu
com aquele tipo de jogador naquela posição, jogando daquela forma que jogava, eu não teria as mesmas condições que eu tive com a seleção brasileira jogando com outros jogadores. Eu teria que jogar de uma forma diferente e eu não sei se as características daqueles jogadores que nós possuímos no momento casariam perfeitamente. Então eu optei. Sem Romário, os atacantes convocados por Felipão foram Denilson, Edilson, Ronaldinho, Ronaldo e Luizão, sendo esses dois últimos os únicos centroavantes. Ou seja, o Ronaldo não seria cortado por ser um dos grandes nomes da seleção naquela época. O cara que entrou na vaga do Romário de fato foi o Luizão, que não estava bem. O Luizão, que tinha sofrido grave lesão em 2001, ainda não estava muito bem. Ele disputou apenas 8 jogos por Corinthians e Grêmio em 2002, antes da disputa da Copa do Mundo. Mas ele contava com o apreço do Felipão. De nomes, né? Vamos combinar. Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos, Cafu. Esses 5 aqui, assim, eles devem estar entre os 20 maiores da história do futebol brasileiro. Fácil. Sim, fácil. Eu gostava de um centroavante que jogava aqui no Grêmio. Luizão. Tanto que levei. E foi um jogador que me ajudou muito. Entende? Não que chegasse às condições de Ronaldo ou de Romário, mas ajudou muito. Então, eu tinha que fazer uma opção. Sim, óbvio. Eu tinha que escolher e foi fazer. Aliás, essa história do Luizão, ela é pouco contada, né? O Luizão entre aspas, no Grêmio a pedido teu. Porque tu precisava que ele estivesse jogando. Essa é a história, né? E porque ele ficou aqui, tem gente que nem lembra que o Luizão é campeão do mundo jogando pelo Grêmio. Depois de escutar o argumento do Felipão sobre a definição da convocação final, o Romário, também em entrevista ao Duda, até falou: discordo 100% da decisão dele. Ele falou um pouco mais tecnicamente, eu não sei se chegou a ver esse corte. Eu vi. Que era muito em relação ao modelo de jogo. Aquilo te convenceu? Não. Aquilo não me convenceu, até porque eu era um jogador que eu jogava de qualquer modelo. Eu cabia naquele time ali de qualquer jeito. Agora, eu entendo, quando ele falou que ele não me levou pela uma questão técnica, aí eu até deixei de ficar revoltado, ficar puto, porque até então muitas coisas tinham chegado. Uma delas é que eu na concentração, no dia anterior, eu tinha saído com uma aeromoça e ele ficou sabendo, e seria uma traição a ele, e seria mesmo. Tanto é que esse foi o primeiro jogo que ele assumiu, me convocou e me colocou de capitão. E, pô, eu sempre fui um cara de personalidade, mas nunca fui um filho da puta nem traíra. Eu nunca faria isso com ele, nem com meus companheiros, muito menos comigo. Então, assim, a partir do momento que ele disse que o não levar o Romário para a Copa foi por um motivo técnico, eu tive que aceitar, um direito dele. Não concordei, nunca vou concordar, mas é um direito dele como treinador. Trazendo um pouco pro lado da opinião agora, ao meu ver, é um absurdo o Felipão falar que o Romário não encaixava, mesmo que não fosse para ser titular, mas você olhar pro banco e ter o Romário e ter o Luizão eram patamares completamente diferentes, ainda que o Luizão tivesse sido um baita jogador, fosse um baita centroavante, foi pouco utilizado naquela Copa, porque o Ronaldo jogou muito, mas fato é que o Brasil foi campeão e isso acabou sendo um pouco debatido na história do futebol brasileiro. Uma pena, porque o Romário poderia ter um nome muito maior com a camisa da seleção. Mas ainda assim, o Romário, que teve todas essas questões, tretas, digamos assim, com técnicos e lesões que o atrapalharam tanto na Copa de 90 quanto na Copa de 98, mesmo assim, ele ainda é considerado um dos melhores e maiores jogadores da história da seleção brasileira. Ele, ainda sem disputar 2 Copas do Mundo, sem disputar 3 Copa Américas, que ele poderia ter sido chamado tranquilamente, ele foi campeão das Copas das Confederações de 97, da Copa América de 89 e de 97. Ele fez 56 gols em 74 jogos nas contas da CBF e é até hoje o 5º maior artilheiro da história da seleção. E se você quer saber quais são os 10 maiores, é só clicar nesse vídeo que está aparecendo na sua tela. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre a participação do Romário na Copa de 94, eu conto um pouquinho de como aquele time jogava e qual era a importância dele também nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.